Compartilhando a boa notícia, tá? Capítulo 1 do livro Compartilhar, do pastor Joel Comiskey. Então, lembrando que a gente está falando sobre evangelização, tá? Vamos falar sobre ganhar almas, sobre a grande comissão. Jesus fala aí por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aqui o capítulo vai começar com uma história bem interessante, fica lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. O que conta essa história? Essa história fala de o rei Ben-Hadad da Síria. Ele estava guerreando contra o povo de Israel e ele resolve sitiar a cidade de Jerusalém. Eu não lembro exato aqui se era Jerusalém ou se era Samaria, eu não estou lembrado, mas ele resolveu sitiar o povo israelita. E o povo estava preso dentro da cidade, não podia sair porque o exército inimigo estava em volta da cidade. Isso durou vários meses ou até anos. O que aconteceu? A comida dentro da cidade foi acabando, eles não podiam sair de lá porque o inimigo estava do lado de fora. E aconteceu que chegou um tempo que não tinha comida mais. E as pessoas começaram a comer esterco de vaca, comer cocô de pombo, comer cabeça de bicho, ficou desse jeito o negócio lá. O negócio estava terrível, não tinha comida, não tinha o que fazer. E aí, quando chegou nesse limite, no extremo, Deus ele fez um rebuliço lá no meio do arraial do inimigo, e eles começaram a guerrear uns com os outros lá e se mataram lá algumas pessoas, outros foram embora, fugiram, e o arraial inteiro do inimigo ficou todo vazio, foram embora. Naquela época, os leprosos não podiam ficar no meio da cidade, os leprosos tinham que ficar num lugar fora da cidade, distante, porque a lepra era contagiosa, então eles não podiam ficar junto com as demais pessoas. E tinha 4 leprosos nessa história, que viviam lá de fora da cidade, não podiam entrar, e eles estavam ali em dúvida. O que a gente vai fazer? Nós também estamos sem comida. Se a gente entrar na cidade, pedir para entrar na cidade, lá também não tem comida, a gente vai morrer. Se a gente for até os inimigos e pedir alguma coisa para eles, a gente é israelita, pode ser que eles matem a gente também. Mas se a gente ficar aqui também, a gente vai morrer, então o que a gente faz? E aí eles pensaram, tomaram uma decisão. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no arraial do inimigo e vamos tentar. Vai que a gente chega lá e eles têm misericórdia da gente, dá algumas migalhas, alguma coisa para a gente comer. E aí eles foram, os 4 leprosos foram para o arraial do inimigo pedir alguma comida. E ao chegar lá, eles se depararam com tudo vazio. Todo mundo tinha ido embora e tudo tinha ficado lá. Tinha comida, tinha ouro, tinha prata, tinha roupa, as tendas, tudo, eles deixaram tudo lá e saíram fugindo, como se tivesse acontecido uma guerra do nada, e eles foram fugindo, cada um para o seu lado, e estava tudo ali. Aqueles leprosos ficaram maravilhados, comeram tudo que podia comer, ficaram cheios, empanturrados. Aí começaram a pegar ouro, pegar prata, pegar um monte de coisa, esconder, guardar e tal. Aí quando foi chegando no final do dia, começou a cair aquele peso na consciência. E eles pensaram, lá dentro da cidade, o povo todo está lá, achando que o inimigo está aqui fora ainda. Todo mundo lá está morrendo de fome, todo mundo lá está desesperado, todo mundo lá está sem comer, e a gente está aqui se banqueteando e tal, não sei o que, como se nada estivesse acontecendo. Se a gente não for lá avisar para eles, é possível que se passar esse dia e tal, a gente possa até ser punido por causa disso. E aí eles pensaram, é melhor a gente ir lá e contar com o rei. E eles foram até a cidade e contaram a boa notícia de que o inimigo tinha fugido e tinha coisas assim extraordinárias para todo mundo lá. Tinha prata, tinha ouro, tinha roupas, tinha as tendas, tinha várias coisas, comida à vontade, que eles podiam ir lá e se banquetear. E aí o povo de Israel sai do cativeiro ali, da própria cidade que se tornou um cativeiro, e eles vão até o arraial do inimigo e pegam tudo que eles podem ali, e o povo fica livre ali daquela opressão que eles estavam vivendo naquele momento. Então o que essa história tem a ver com o que a gente está fazendo aqui? Evangelizar é simplesmente compartilhar as boas notícias com aqueles que precisam desesperadamente delas. Aqueles 4 leprosos, agora eles tinham uma boa notícia. O inimigo fugiu, deixou todas as coisas deles aqui. Eles deixaram comida, água,
água, bebida, roupas, joias, várias coisas, está tudo lá. E você pode ir lá e pegar. Só que eles poderiam ter guardado aquela mensagem, ser egoísta, mas eles entenderam que isso era errado, eles não podiam fazer aquilo, eles poderiam até ser punidos por isso. E eles foram lá contar a boa notícia. E aí fica uma pergunta para nós: você não se sente mal ao saber que você está usufruindo de um tesouro que você não pagou nada para conquistar, enquanto outros estão perecendo e sofrendo simplesmente porque não sabem que eles também podem usufruir desse tesouro? Ou seja, você tem Jesus, você tem Deus, você tem a sua salvação, você já tem o seu nome escrito no livro da vida, porque você recebeu a mensagem do Evangelho, e você não se sente nem um pouco mal, nem um pouco preocupado com tanto de pessoas que tem ao nosso redor, que ainda nunca ouviram essa mensagem? Fica aqui uma pergunta para a gente começar a pensar nessa noite, né? Até que ponto a perdição das pessoas que estão ao nosso redor, até que ponto a perdição dos meus parentes que não são cristãos, a perdição dos meus amigos, dos meus vizinhos que não são cristãos, a perdição dos meus colegas de trabalho que não são cristãos, me impacta de alguma forma? Até que ponto isso mexe comigo de alguma forma? Até que ponto eu me preocupo com isso ou não? Ok? Você já fez essa pergunta? E aí? Então bora para frente. Primeiro então, compartilhando as boas notícias. Romanos 1,16 vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Embora para muitos o Evangelho é loucura, o Evangelho é uma coisa estranha, o Evangelho é uma coisa bizarra para alguns, mas a palavra de Deus diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê recebe um poder dado por Deus que transforma aquela pessoa que era uma criatura agora num verdadeiro filho de Deus. Existe um poder na mensagem do Evangelho que você não consegue explicar. Não tem como se explicar esse poder. Mas existe um poder na pregação do Evangelho. Deus escolheu salvar as pessoas por meio da pregação do Evangelho. Foi esse o meio que Deus escolheu de salvar as pessoas. Amém? Romanos 10,14 vai dizer: como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver aqueles que preguem? Mas como pregarão se não forem enviados? Uma série de questões aqui, né? Como é que as pessoas vão crer na sua salvação se eles nunca ouviram falar de Jesus? Mas como eles vão ouvir falar de Jesus se não tem quem fale para eles, quem pregue para eles? Mas como vão pregar se ninguém está enviando pessoas para pregar? Ou seja, uma coisa leva a outra. Então, para que você está aqui hoje? Você está aqui hoje para ser capacitado, treinado, habilitado para que você possa ir até as pessoas e pregar o Evangelho. E ao você pregar, as pessoas vão ouvir. Ao elas ouvirem, elas terão possibilidade de crer. E ao elas crerem, elas serão salvas. Amém? Amém, irmãos? Então vamos continuar aí, ó. O GECEL, que é essa escola de líderes, ele visa capacitar as pessoas para que elas possam cumprir a sua missão de propagar o Evangelho e explicar o amor de Deus e as boas novas àqueles que estão perdidos. Amém? Segundo aí, ó, Jesus iniciou seu ministério proclamando as boas novas e encerrou o ministério dando essa autoridade e missão aos seus discípulos. Mateus 28, 18 ao 20, diz lá, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E essas coisas seguirão aqueles que creem em meu nome, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se colocarem, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e assim por diante. Ok? Todo mundo conhece esse texto? Quem conhece esse texto dá um amém bem forte. Amém. Então, Jesus começou o ministério dele pregando. Ele começou anunciando: olha, arrependei-vos, convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele ia pregando. Todos os lugares que ele ia, cada cidade que ele ia pregando, ele ia pregando, ele ia pregando. Quando ele acabou o ministério,
Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, e agora quando ele está indo para o céu, ele terminou o ministério como? A partir de agora, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu estou dizendo para vocês, eu estou dando uma ordem para vocês: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No começo do ministério, ele que estava fazendo isso. No final do ministério, quando ele consumou a obra que ele veio fazer, ele disse: agora não sou mais eu que vou fazer isso. São vocês que vão fazer isso. São vocês que vão anunciar. São vocês que vão proclamar. São vocês que vão levar a mensagem a outras pessoas. Vocês é que vão fazer discípulos. No começo do ministério de Jesus, era o próprio Jesus que fazia discípulos, sim ou não? Não era ele que fazia? Ele não ia andando falando com as pessoas, né? Ia angariando discípulos. Mas no final do ministério ele disse: agora não vai ser mais eu que vou fazer isso. São vocês que vão fazer isso. Agora vocês estão recebendo essa autoridade que eu estou dando a vocês para fazer. Ide. Qual deve ser a sua motivação para compartilhar as boas notícias, as boas novas? Você sabe qual que é a sua motivação para você compartilhar o evangelho com alguém? O que te motiva a compartilhar o evangelho com alguém? Pensa um pouquinho aí. Quem gostaria de compartilhar uma resposta aí? O que é que te motiva a compartilhar o evangelho com alguém? Amém. Mais quem gostaria também de falar? Amém. Vamos ler um versículo aí, ó. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Vamos tentar responder essa pergunta segundo esse texto. Quem pode ler para a gente aí? 2 Coríntios 14 e 15. Quem achar 2 Coríntios 14, 15, lê bem alto, por favor, tá bom? 14, 15. Está na sequência. 2 Coríntios 5, 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15, ok? Quem achou? Lê alto alguém aí, por favor. Morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por ele morreu lhe ressuscitou. Amém? Então o texto está dizendo que o amor de Deus faz o que com a gente? Nos constrange. Então qual que é a principal motivação para nós compartilharmos o evangelho, as boas novas? O amor de Cristo por nós. Porque se Ele nos amou de tal forma, se Ele nos amou de uma maneira tão impactante, tão poderosa, por que a gente não pode fazer algo tão simples, que é compartilhar esse amor dele com as pessoas? Esse amor dele nos constrange, né? Ele morreu por todos nós, para que nós pudéssemos ter vida. E aí tem uma outra pergunta aqui: o que Jesus fez em sua vida que você pode compartilhar como uma boa notícia com alguém? Pense nisso um pouquinho. Foi o que o Breno falou aqui também sobre testemunho, né? A experiência. Exatamente, as duas respostas. Entendeu? Ou seja, o que você pode compartilhar com alguém a respeito do que Jesus fez na sua vida? Tá? Pensa aí, isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente vai estudar também amanhã, sobre como você elaborar o seu testemunho, ou algum testemunho seu, porque a gente tem às vezes vários testemunhos, né? Você tem às vezes um testemunho tanto de conversão, quanto você tem um testemunho às vezes uma libertação, testemunho de uma cura, testemunho de um milagre que aconteceu, testemunho de uma restauração dentro da família. Às vezes são tantos testemunhos, mas como você vai elaborar o seu testemunho para você contar para alguém? Como você vai estruturar isso? Né? Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Mas então, continuando aqui, ó. Vamos ler agora 1 Coríntios 15, 3 a 5, tá?
1 Coríntios 15, do 3 a 5. Segundo esse texto, qual é a mensagem do Evangelho? Você pode responder com as suas próprias palavras aí. Qual que é a mensagem do Evangelho, segundo esse texto de 1 Coríntios 15, do 3 a 5? Quem pode ler bem alto aí? 1 Coríntios 15. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi permitido. Isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e o que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Ok? Então, segundo esse texto, qual é a boa notícia do Evangelho? Qual que é a mensagem do Evangelho? Se alguma outra pessoa quiser ler também outra versão, pode ler. O mesmo texto aí. Hã? Amém. Jesus morreu por nós, mas ele não permaneceu morto. Permaneceu morto, irmãos? Não. Ele ressuscitou. Está onde? Está à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Então a mensagem mais básica, mais simples do Evangelho: Jesus morreu. Morreu pelo quê? Morreu por quê? Morreu para quê? Hã? Por amor a nós. Morreu no seu lugar para pagar o seu pecado, a sua culpa, para pagar o nosso pecado, meu pecado. Amém? E aí ele ressuscitou, não ficou lá morto. Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Amém? Ele está ao lado de Deus. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Alguém gostaria de compartilhar essa mensagem com a sua própria palavra aí, né, da sua maneira, para dar um exemplo de como você faria isso compartilhando com alguém? Como você contaria isso assim, em poucas palavras para uma pessoa? Quem quer falar aí? Fica de pé e fala. Bastante ousadia. Evangelista tem que ser ousado, né? Tem que ter coragem, né? Para falar de Deus tem que ter coragem. Tem ou não tem? Levanta o primeiro corajoso aí e fala com bastante ousadia, com bastante coragem. Vamos ver. Como é que você falaria essa mensagem para alguém? Eu coloquei assim: anunciar que Jesus pagou um alto preço por nossos pecados, preço de morte, mas que Ele ressuscitou e que nos perdoa. Basta que nos arrependamos. Amém. Muito bom. É isso aí. Mais alguém? Só a irmã Alice que foi corajosa? Quem mais? Mais algum corajoso aí? Hã? Vamos lá, pessoal, vamos participar, né? Então, ó, vamos continuar então, já que o pessoal está meio tímido. Pode falar. Eu falaria para alguém, por exemplo, você sabia que Jesus me amou de uma maneira tão excelente, tão tremenda, e mesmo sabendo que eu não valia nada, que eu não prestava para coisa nenhuma, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a mim, para me resgatar, para me restaurar e para me conceder vida eterna. Então é isso que Jesus fez por mim e por você também. Amém. Muito bom. Isso aí. Então, ó, estão entendendo como que não é difícil? Isso é o básico do básico, você tem que saber, tá bem? Vai falar de Jesus para alguém, você tem que saber o quê? Primeiro, que Ele morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou e está à destra de Deus. Como é que eu faço para receber Ele? Eu preciso me arrepender dos meus pecados e confessar Jesus como meu Senhor, meu Salvador, tá bem? Então vamos lá, continuando aí, ó. Ponto 2, boas notícias, à luz de más notícias. Quem aqui já viu o filme Titanic aí? Levanta a mão. Quem já viu o filme Titanic? Né? Quem já viu, né, aquela cena assim, né? Lá na ponta do navio, lá, né? Do Jack e da Rose lá. Todo mundo viu, né? Então, essa história é baseada, né, na história real desse navio Titanic, que lá em 15 de abril de 1912 ele afundou, tá? Nas águas aí do Oceano Atlântico, ele afundou. Quando aconteceu essa história,
né, real, o navio, ele era um navio assim, poderoso, né? Um navio, né, que as pessoas, os construtores diziam, né, nem Deus afunda esse navio. Foi isso que eles declararam dias antes do navio afundar. Era um navio poderoso, um navio, né, maior e mais forte, mais estruturado do que qualquer outro navio que tinha sido construído até então. E aí na primeira viagem que ele vai fazer, né, ele bate no iceberg e ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, as pessoas, marinheiros, começam a colocar os botes salva-vidas para fora, para que as pessoas pudessem se salvar. Quando o navio, ou qualquer coisa grande, né, começa a afundar dentro da água, faz-se um tipo de redemoinho dentro da água. E isso começa a puxar as coisas que estão em volta para dentro da água. Ou seja, não é muito fácil você jogar o bote salva-vida de maneira segura dentro do mar, no meio de um naufrágio. Havia centenas de botes salva-vidas naquele navio, mas somente 20 botes conseguiram ser colocados de maneira segura na água para que as pessoas pudessem se salvar. E nesses 20 botes, a maioria deles não tinha nem metade da capacidade de pessoas que aquele bote conseguia, né, suportar. Ou seja, na correria, no desespero ali, né, as pessoas não conseguiam, né, ser colocadas no bote, e aí iam jogando o bote de qualquer maneira para a água, e aqueles botes não estavam cheios. Ou seja, cada um daqueles botes podia salvar muito mais pessoas do que estava salvando. Mas o que acontece? No desespero, durante a noite, né, aquele desespero, o navio afundando, quem viu o filme sabe mais ou menos como aconteceu. O navio se partiu ao meio, né, e ele começou, uma parte afundou com bastante rápido, a outra começou a afundar meio devagar, e foi puxando a outra parte para baixo e tal. Foi terrível. O que acontece? Aqueles botes que conseguiam ir colocando pessoas a salvo na água, iam se afastando o máximo que podiam daquele navio, porque aquele navio iria afundar e fazer aquele redemoinho ali, puxando as coisas para dentro. Então eles queriam sair, né, o mais rápido de perto daquele navio. Eles foram se afastando. Segundo a história, dos 20 botes que conseguiram descer as águas em segurança, só um bote voltou depois que o navio tinha afundado, para poder ver se havia pessoas ali que ainda podiam ser resgatadas. 19 barcos salva-vidas falaram assim: nós vamos voltar lá, aquele povo vai matar a gente. As pessoas já estavam dentro da água, uma água congelante, num frio terrível, de noite. Aí você volta para lá, as pessoas poderiam se agarrar nos botes e tentar puxar o bote, virar o bote. E aí eles falaram: não, a gente vai voltar para lá não. Se a gente voltar para lá, eles vão acabar com a gente, vai morrer todo mundo. Dos 20 botes que foram à água, 19 foram embora. Mas um só, o bote 14, ele foi o único que voltou. Ele voltou e ficou ali apitando. Vocês lembram no filme? Né? Aquele marinheiro, sei lá, apitando, né? E tentando ver se achava alguém. Aí vocês lembram lá que a Rose lá, né, estava segurando o Jack lá, né? O Jack já estava congelado na água, ela em cima lá de um pedaço de madeira. Aí depois ela larga ele, né? E grita, começa a apitar lá, e grita lá para alguém salvar ela, vai lá e salvam ela. E essa mulher existe de verdade, ela foi salva verdadeiramente. Então, isso aqui representa a igreja, Jesus. Muitas igrejas são como esses 19 barcos aqui. Estão lá com seu grupinho de pessoas dentro deles, salvas, e não estão nem um pouco preocupados com as pessoas que estão gritando lá fora, desesperadas, tentando salvar a própria vida, morrendo no desespero,
né, no mundo da podridão do pecado, sendo escravizado pelo diabo, e tá lá o pessoal lá no bote salva-vida, que é a igreja, tranquilo e calmo, eu estou salvo aqui, deixa esse povo lá, se a gente for lá, né, a gente vai ser contaminado com essas pessoas do mundo, né, a gente for lá, né, o mundo vai entrar na igreja, né, esse povo perdido vai vir para cá, vai trazer um monte de costume errado aqui para dentro, não, deixa eles para lá, vamos seguir a nossa vida aqui. É isso que muitas igrejas estão fazendo por aí. Muitas igrejas, né, focadas no seu próprio comodismo, na sua própria salvação, na sua própria santificação, esquece do mundo e fala assim, não, eu estou salvo, deixa eles para lá. Mas nossa tarefa é ser como esse bote 14 aqui, que ele correu o risco de talvez virar, de talvez um monte de gente querer entrar no barco de uma vez, virar o barco e todo mundo morrer, mas eles falaram, não, a gente tem uma obrigação de voltar lá, esse bote está quase vazio, tem um monte de lugar aqui, a gente tem que voltar lá e ver quem a gente pode salvar. Se fosse você que estivesse lá, você não gostaria que alguém fosse lá e te desse uma oportunidade? E às vezes a gente não pensa nisso, mas esse barco, ele pensou naquelas pessoas, esse marinheiro pensou naquelas pessoas, as pessoas que estavam nesse barco, com certeza concordaram com esse marinheiro, porque senão se eles tivessem concordado, empurrava ele para fora do barco e não deixava o barco voltar lá, né? Mas eles entraram no acordo ali e falaram, não, a gente vai, vamos atrás daquele pessoal lá, tem gente lá morrendo, tem gente perecendo, e a gente precisa ir atrás deles. O Gessel é isso. O Gessel é a nossa oportunidade de ir atrás dessas pessoas que estão perecendo lá no mundo, levar o nosso bote seguro e dizer, tem lugar aqui nesse bote para você também. Tem lugar aqui no nosso bote salva-vida, tem lugar para você também. Você não precisa ficar aí perdido no mundo. A igreja precisa ser o bote 14. Nós temos a resposta que vai salvar os que estão perecendo. Nós precisamos levar a salvação àqueles que estão perdidos no mundo. 1 Coríntios 9,16 diz, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de necessidade urgente. Quantas pessoas falam assim, a gente convida, por exemplo, a igreja e fala assim, pessoal, a gente vai fazer uma campanha ali na rua, a gente vai fazer uma marcha, na rua, uma passeata, a gente vai fazer uma caminhada de oração, a gente vai fazer alguma coisa na rua aí, vamos fazer um céu aberto lá na praça, vamos fazer, sei lá, um culto ao ar livre. Aí a gente fala assim, mas eu não gosto dessas coisas não, eu não gosto dessa atividade, eu não tenho ministério de evangelismo não, eu não fui chamado para isso não. Gente, pensa nisso aqui, essa história aqui é um exemplo prático para a gente. Imagina o pessoal lá desse barco falando assim, mas eu não gosto de salvar essas pessoas não, né? Deixa esse povo morrer lá, eu não vou voltar lá não. É assim que a gente deve agir? Não é uma questão de gostar ou não gostar, irmão. Não é uma questão de você se achar chamado ou não achar chamado. A questão é, existe uma necessidade urgente e as pessoas precisam de Deus, e a gente tem Deus para entregar para elas, para mostrar para elas. A gente tem que acordar. A questão é essa. Existe uma necessidade. Essas pessoas estão perdidas. Tem um pregador que escreveu vários livros na antiguidade, e um deles fala o seguinte: o perdido está verdadeiramente perdido. Será que é difícil a gente entender isso? Parece que é tão difícil os crentes entenderem isso, que o perdido está realmente perdido. Sabe o que é isso? Ele não vai se encontrar sozinho, ele não vai se achar sozinho. O perdido está perdido. Se não tiver alguém para encontrar ele, ele vai continuar perdido. E tem gente que tem dificuldade de entender isso. A gente fala assim, o povo lá é safado mesmo, não quer saber de Deus não, é tudo, isso, aquilo outro, tal. A gente tem crente que pensa assim. Mas você não entendeu ainda que o perdido está perdido? O perdido está completamente perdido. Se não for alguém lá encontrar ele, trazer ele para o caminho, ele não sabe onde é o caminho, ele não conhece o caminho é Jesus, ele não conhece o caminho. E é você que conhece o caminho que tem que ir lá.
e buscar Ele. Amém? Romanos 3, de 9 a 20 vai dizer: longe de Cristo as pessoas estão perdidas e passarão a eternidade no inferno. É preciso que alguém faça alguma coisa em favor delas. Imagina o céu. Imagina o céu lá tudo preparado, tudo pronto, né? As moradas eternas que Deus preparou, né? Ruas de ouro, mar de cristal, tudo aquilo lá que Deus fez. E aí chegar naquele grande dia, quando tudo acabar, quando tudo terminar, e Deus olhar para um monte de lugar lá e falar assim: olha quantas casas vazias, olha quanto lugar sobrando. Tinha mais gente para vir para cá. Cadê esse povo? Né? Porque às vezes a gente não fez nossa parte. Porque às vezes nós não compartilhamos o Evangelho com quem poderíamos compartilhar. Tem uma parábola que Jesus comenta um pouco sobre isso, né? Ele fala assim que o Senhor lá fez um banquete, fez uma festa, né? E ele convidou um monte de pessoas para o banquete dele. E aí cada um deu uma desculpa. Um falou assim: eu acabei de casar, tá, eu estou em lua de mel, não posso ir não. O outro falou assim: eu acabei de comprar uma junta de bois e tal, e vou experimentar os meus bois, vou lá ver e vou tal, não sei o que, não posso ir não. Aí o outro falou assim: eu estou fazendo isso aqui, eu não lembro qual que era o outro exemplo lá, são 3 histórias. Ele fala assim: eu também não posso ir não, eu estou muito ocupado, não vou. Aí o senhor da festa fala assim: meu banquete está pronto, está preparado, eu quero a minha casa cheia. Sai pelas ruas aí, sai pelos vales, sai pelo lugar aí, vai pegando todo mundo que estiver na rua, vai trazendo todo mundo para a minha festa, que eu quero a minha casa cheia. Ele sai pelas ruas, vai trazendo todo mundo que eles encontravam na rua, eles saíam trazendo para que a casa daquele senhor estivesse cheia, que o banquete, aquela festa estivesse cheia. Já leu essa parábola? Jesus que contou ela. Ou seja, Deus não quer sua casa vazia, Ele quer sua casa cheia. Tem um monte de gente dando desculpa aí para não vir à casa de Deus, né? Para não participar das coisas de Deus. Mas Deus está o tempo todo tentando, o tempo todo enviando, né, mensageiros, o tempo todo criando estratégias, porque Ele quer a sua casa cheia. Amém? Amém. Ele quer que o máximo de pessoas sejam salvas. Jesus deu sua vida por todos. E o propósito de Deus é que todos sejam salvos. Embora a gente saiba que nem todos vão querer. Mas o propósito de Deus é que todos sejam salvos. E nós precisamos comunicar essa verdade. A salvação está disponível a todas as pessoas. Será que todo mundo pode ser salvo mesmo? Será que qualquer pessoa pode realmente ser salva? A Bíblia diz que a salvação está disponível para todos. Jesus disse: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus deseja salvar a todos e transformar a vida de cada pessoa em uma vida plena e abundante. Você acredita nisso? Quem acredita nisso aí, levanta a mão. Você acredita que Jesus quer salvar a todos? Sim ou não? Tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita. Tem igreja, por exemplo, tem teologia que prega que Jesus só morreu por alguns, não morreu por todos, né? Que Ele deu seu sangue naquela cruz só por alguns, os escolhidos, e pelos outros não. Mas nós acreditamos que Jesus, Ele deu sua vida por todos. Mas para que todos sejam salvos, eles precisam receber a mensagem e crer no Evangelho. Se cada um de nós aqui tivesse a plena convicção de que o perdido está perdido e não pode se achar sozinho, se cada um de nós aqui tivesse a plena convicção de que essas pessoas que não entregaram sua vida a Deus, que não creem em Jesus, vão passar a sua eternidade no inferno, totalmente distantes de Deus, sem possibilidade de uma nova chance, talvez nós teríamos um desejo muito mais ardente, mais intenso no nosso coração de compartilhar a mensagem do Evangelho com alguém. Amém? Terceiro e último ponto aí da lição fala sobre a capacitação do Espírito Santo. Na verdade, muitos cristãos ainda não receberam o revestimento do Espírito Santo de poder, por isso eles se sentem intimidados e envergonhados ao falar de Cristo.
Isso só será diferente a partir do momento em que ele for capacitado pelo Espírito Santo a ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Você precisa receber o batismo do Espírito Santo e precisa continuar sendo cheio por ele continuamente. Sabe por que muitos crentes têm vergonha de falar que é crente? Tem vergonha de falar de Deus? Tem vergonha de falar da sua fé? Tem vergonha de compartilhar o Evangelho com alguém? Porque ele ainda não foi cheio do Espírito Santo. Ele não foi revestido do poder do alto. Ele não foi batizado com o Espírito Santo. Por isso ele não tem autoridade, ele não tem ousadia, ele não tem coragem. Os discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Jesus foi preso, foi morto. E depois o que aconteceu? Depois da sexta-feira, Jesus morto lá, o que os discípulos fizeram? O que eles fizeram? Debandaram, fugiram, se esconderam, voltaram a pescar, voltaram para a vida deles. Aí Jesus ressuscita depois do domingo, E aí ele fica 40 dias falando com eles. E aí ele vai para o céu. 40 dias Jesus ficou aqui, conversando com eles, ensinando eles, depois de ter ressuscitado. Mais de 500 pessoas o viram vivo depois que ele ressuscitou. E aí, ele agora diz para eles: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus sabia que eles não tinham capacidade em si mesmos para ser testemunhas de Jesus. Jesus sabia que eles não tinham autoridade, poder nem coragem para ser testemunha de Jesus sem a capacitação do Espírito Santo. Eles falam assim: vocês não vão sair agora por aí pregando, não. Vocês vão ficar em Jerusalém aqui esperando, orando, esperando até que vocês recebam o poder do alto. E eles ficaram lá, orando, intercedendo, cultuando, esperando, até que veio o poder do alto. Vocês sabem da história lá, Atos 2. Veio o poder do alto, encheu aquele lugar, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e a partir dali, explodiu. Começaram a pregar em todo lugar, começaram a fazer milagres, e as igrejas foram crescendo, multidão se convertendo. Por quê? Porque só através do poder do Espírito Santo que a gente consegue falar do amor de Deus de maneira eficaz para as pessoas. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, você tem que começar a clamar por isso. Você tem que começar a orar por isso. Você tem que começar a desejar isso. Você tem que começar a pedir isso para que você possa receber esse batismo do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode capacitar a pessoa a essa tarefa de pregar o Evangelho. Somente boas intenções, boa vontade, não é suficiente para te tornar uma testemunha de Jesus. Você pode ter boa vontade, você pode ter boa intenção. Como eu gostaria de falar de Jesus com essa pessoa. Como eu gostaria de falar do amor de Deus para essa outra pessoa. Como eu gostaria de compartilhar meu testemunho com essa outra pessoa. Mas sem a capacitação do Espírito Santo, você não vai conseguir. Você precisa dessa capacitação, desse poder, O texto de Atos lá, no 8, quando fala assim, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder que está escrito ali, é dínamos. Hoje a gente usa aquele instrumento chamado dínamo, que vem nesse sentido dessa palavra, em vários tipos de ferramentas e etc. Tem esse dínamo. O que é o dínamo? Dínamo é uma coisa, um instrumento, uma ferramenta que ele gera energia, sozinho. Ele está sempre gerando energia. Quem é que já viu um dínamo, sabe como é que é um dínamo? Por exemplo, quem é que já viu relógio automático? Já ouviu falar de relógio automático? Quem é que já ouviu falar de relógio automático? O que é um relógio automático? Ele não tem bateria, não tem pilha e ele nunca para de funcionar. Já ouviu falar disso? Por quê? Porque ele tem um dínamo lá dentro. Ou seja, cada vez que você movimenta o seu braço, o dínamo que está lá dentro daquele relógio, ele gera energia. Enquanto você estiver mexendo o seu braço, o dínamo dentro do relógio está gerando energia. E ele faz com que esse relógio nunca pare de funcionar.
O que quer dizer isso? Quer dizer que quando esse poder do Espírito vem sobre você, quando esse Espírito Santo reveste você, você recebe esse poder de Deus que gera energia dentro de você. Você está sempre recebendo energia de Deus, sempre recebendo vida de Deus, sempre recebendo ânimo de Deus, porque você recebeu o Espírito Santo, entendeu? Então, quando você recebe esse batismo do Espírito Santo, isso te capacita, está sempre querendo falar mais de Deus, querendo sempre ser testemunha de Deus, querendo sempre fazer algo para Deus. Amém? Quem está entendendo aí, levanta a mão. Então leia comigo lá, Lucas 11, 13. Quem pode ler comigo aí? Lucas 11, 13. Pode ler. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Olha só o que diz aí, Lucas 11, 13. Jesus está dizendo: vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Ou seja, pega o cara mais malvado que seja, pega lá, né, sei lá, um ladrão, um traficante, etc. Qualquer pessoa má aí, um cara corrupto que roubou milhões lá, deixou um monte de gente lá sem leito no hospital. Você acha que ele dá coisa boa ou coisa ruim para o filho dele? Ele está dizendo, Jesus está dizendo, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, se o teu filho te pede pão, você não dá uma pedra para ele. Se teu filho te pede um peixe, você não dá uma serpente para ele. E vocês acham que Deus, vosso Pai Celestial que está no céu, não quer dar coisa boa para vocês? Vocês acham que Ele não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem esse Espírito Santo? Ou seja, o que Jesus estava querendo ensinar para eles? Jesus estava querendo botar na cabeça de cada um deles que eles precisavam entender que o próprio Deus quer dar o Espírito Santo a nós. O próprio Deus quer que você tenha o Espírito Santo. O próprio Deus quer que você seja revestido do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Você tem que entender isso. Mas como é que você vai ser cheio? Se você buscar. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que você está buscando a Deus? Então, para terminar essa aula, quero que você fique de pé. A gente vai orar. Você vai pedir nessa hora, se você entendeu isso, se você quer isso, se você entendeu que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, se você entendeu que você precisa ser um ganhador de almas, que Deus quer te usar para ganhar almas, você vai fazer uma oração agora, pedindo a Deus que te revista do Espírito Santo, que te batize com o Espírito Santo, que te encha com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? Quem crê aí diz amém. Amém. Então vamos orar. Coloque a mão no seu coração e comece a orar nessa hora. Senhor Deus amado, nós estamos aqui, Pai, nessa noite convictos, Senhor, de que nós precisamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. De que muitas vidas estão perecendo, Pai, assim como aquelas vidas estavam perecendo naquele naufrágio, Pai, do Titanic, num mar gelado, frio, sendo jogados de um lado para o outro pelas ondas. Muitas pessoas estão ao nosso redor, Pai, perecendo no mundo, perecendo no pecado, escravos de Satanás, escravos dos vícios, escravos, ó Deus, de maus pensamentos, escravos, Senhor, de comportamentos impróprios, ó Deus, escravos, ó Deus, de todo tipo de coisa que desagrada a Ti. E eles não conseguem encontrar o caminho, porque eles estão perdidos, completamente perdidos, e precisam ser encontrados como aquela ovelha perdida. E nós temos a salvação, nós temos a mensagem, nós temos as boas novas, nós queremos compartilhá-la, nós queremos entregar essa mensagem a eles, mas sozinhos, Senhor, nós não temos poder para isso, nós não temos autoridade para isso, nós não temos capacidade para isso. E nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos revista com o Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor nos revista com poder, com autoridade, com fogo, com unção, que o Senhor nos dê, ó Pai, a
capacitação do Teu Espírito, Pai. E aqueles que aqui ainda não foram batizados com o Espírito Santo, que eles sejam batizados com o Teu Espírito, Pai. Que eles recebam esse poder do alto, que eles estejam buscando, Pai, de todo o seu coração, e eles possam, Pai, pregar a Tua palavra com autoridade, com ousadia, àqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, reveste cada um dos Teus filhos aqui, Pai, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo. Encha-os com o Teu Espírito Santo. Encha-os com o Teu Espírito Santo nessa hora. Batiza-os com o Teu Espírito Santo nessa hora. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Só para recapitular então, para a gente encerrar essa aula. Vamos lá. Pontos principais então. Em primeiro lugar, o Evangelho é a boa notícia a respeito de Jesus Cristo, que precisa ser compartilhada. Segundo, as pessoas sem Jesus estão perdidas, totalmente perdidas, sem esperança, né? Escravizadas pelo pecado. Terceiro, precisamos da capacitação do Espírito Santo de Deus para compartilhar as boas novas do Evangelho. Amém? Até aí, tudo bem? Amém. Alguém aqui tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, a gente vai tentar responder nesse momento. Amém? Quem tem dúvida aí? Ninguém tem dúvida? Tudo ok? Amém? Então amém. Pode pausar, por favor.